Ah, enfim, liberdade. Oh, Gabriel, agora a tua hora chegou. E o vosso sangue será espalhado diante os templos do homem. Skin. Vocês estão aí há muito tempo? A minha gratidão a ti. Ignore isso daqui, tá? Vocês não viram nada. Mas os crimes tais quais a sua raça cometeu contra a humanidade. Calma, irmão. Que é isso, jamais velho? Tá tudo serão bem, perdoados. tá? Eu vou manter a calma aí. E a tua punição é a morte. Vamos começar, caralho. Bom dia, homens! Aqui quem vos fala é o Mago Unicórnio e hoje vamos apresentar aqui um vídeo um pouco diferente do normal, né? Já que o último vídeo não deu muito certo, né? Quer dizer, realmente não deu nem um pouco certo. Que merda do caralho! Mas não adianta ficar chorando pelo leite mamado e ficar chorando pelas minhas views merdas no meu último vídeo. E sim, a gente tá aqui pra falar de uma coisa diferente neste canal. Um guia, na verdade. E hoje, meus colegas, eu vou ensinar pra vocês o melhor guia pra você brutalmente molestar o Minos Prime, que é simplesmente um dos melhores chefes já feitos na história dos videogames. E com uma trilha sonora que... Caralho! Que música boa, meu mano. Então, homens, esse vídeo vai se tratar de um guia, certo? Um guia pra... explicando mais ou menos como é que funciona cada fase do Minos, em cada dificuldade, quanto de vida, qual a estratégia de ataque tu pode usar contra eles, essa coisa toda, ataques que você pode evitar, que você pode dar parry, aquela coisa toda, né? E assim, se você tá vendo esse vídeo, eu não vou... é o mínimo que eu suponho que você já jogue Ultra Kill há um bom tempo, que você já sabe o que se trata o Ultra Kill, você não só caiu de paraquedas aqui, né? Então eu não vou parar pra explicar o que é Ultra Kill, do que se trata, o que é o Minos Prime, o que é a Flash Prison, essa parada toda aí. Mas antes de começar, né, no caso, eu já tô me atropelando aqui nas palavras, tô fazendo sem roteiro nenhum. As coisas que eu tô falando aqui, a maioria foram pegas do site ultrakill.fandom.com, que basicamente é a wiki de Ultra Kill gigantesca, que documenta cada inimigo com cada ataque que ele faz, em cada dificuldade, quais são as diferenças de cada dificuldade. É uma wiki muito boa, assim, uma das poucas wikis de videogames que são realmente muito boas, que detalham cada coisa, cada curiosidade. Então eu vou estar deixando o link na descrição dos sites que eu usei, né? Do guia da Flash Prison e do Minos Prime, no caso, né? Mas eu vou estar tentando condensar aqui tudo certinho nesse vídeo, pra ficar algo mais dinâmico pra você não ficar parando, porque é um texto em inglês, né? Então, eu tô falando brasileiro, então pra você não ficar parando aqui, eu vou estar só basicamente fazendo uma tradução da wiki, mas também adicionando as mesmas estratégias que eu uso pra derrotar o Minos e a Flash Prison, no caso. E a primeira parte do vídeo, o vídeo vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte vai ser descrevendo as duas fases do Soul Survivor, né, que é o nível que a gente luta contra o Minos, que é a Flash Prison e o próprio Minos Prime, no caso, né? E essa primeira parte vai ser descrevendo os ataques, o que ataque faz, qual a diferença de dificuldade mais fácil para mais difícil. E daí na segunda parte do vídeo vai ser explicando as minhas estratégias do que eu uso para derrotar cada fase do Minos. Então, sem mais muita enrolação, né, porque eu já enrolei pra caralho, vamos pro vídeo, né, gurizada?
Então vamos começar pela provavelmente a fase mais difícil do que o próprio Minus Prime, que é a sua prisão. A Flash Prison ela tem cerca de 6 ataques diferentes, dependendo da dificuldade a qual você está jogando, né? Então vamos começar por um ataque de cada vez no caso. E o primeiro ataque que ela tem é a barragem de tiros, basicamente. A barragem de tiros ela pode variar de 30 a 50 projéteis na dificuldade, mas eu vou descrever o que cada dificuldade faz mais pra frente. Que a gente tá. Os dados que eu estou citando aqui são da dificuldade standard, a normal no caso, né? E provavelmente a maioria dos que já jogam. E a barragem de tiros, basicamente, a partir do momento que você entra na arena da Flash Prison, ela fica girando um pouco, depois ela começa a perceber a sua presença e depois ela vai começar a girar como estava fazendo antes, no caso. E a partir da boca dela, a Flash Prison vai começar a disparar cerca de 30 a 50 projéteis, dependendo da dificuldade, é claro, e eu vou chegar a isso mais pra frente. Mas na dificuldade standard são cerca de 30 projéteis de cor verde. Que diferente dos projéteis normais, que são os laranjas no caso, os projéteis verdes, eles são teleguiados no caso. Então, ao decorrer que ela começa a atirar pela boca esses projéteis, todos eles vão começar a ir na sua direção, ok? O segundo ataque da prisão de carne é os raios divinos, que são basicamente o mesmo ataque que os Virtues usam, né, que são aqueles anjinhos. Só que esses raios divinos da prisão de carne, eles são maiores e eles são teleguiados também, assim como os do Virtue no caso. Porém eles são maiores e eles duram mais tempo no mapa no caso. Então não é porque você desviou e o ataque disparou, beleza, que você já pode voltar na posição onde você estava. Não, aquele ataque ele permanece no mapa por alguns segundos no caso. Mas tem que ficar esperto durante esses ataques dos raios divinos, porque quando você chega na segunda fase da prisão de carne, que ela também tem fases, por mais que não seja muito clara como é a segunda fase do Minus, ela possui também uma segunda fase, que na primeira fase, na dificuldade standard, ela dispara 2 raios na sua direção, no caso, ao redor do mapa, mas principalmente eles vão estar de seguido. Porém, quando você chega nessa segunda fase, que é a metade da barra de vida dela, ela começa a disparar 3 raios divinos no caso. E você tem que ser rápido, porque cada disparo de raio divino aumenta um pouquinho a duração dele. Então você tem que derrotar a prisão o mais rápido possível, porque daqui a pouco esses raios divinos vão estar durando no mapa, depois são disparados a cerca de pelo menos uns 5 segundos, se você demorar demais. Então você tem que derrotar a prisão de carne o mais rápido possível. O terceiro ataque que a própria prisão de carne pode disparar contra você são os buracos negros. Que eles são projéteis extremamente devagares, mais devagares do que os raios divinos. Porém, eles também são teleguiados também. Porém, eles têm um pequeno problema de, caso você seja atingido por eles, a sua vida é reduzida a 1. E você toma 99 de hard damage, no caso. O que é hard damage? Esse hard damage, ele limita a sua vida num certo nível, no caso. Se você toma 10 de hard damage, você não consegue recuperar o seu 100 de vida, você vai recuperar só 90. Se você toma 20, você vai recuperar só o máximo de 80 de vida. Porém, esse hard damage não dura a batalha inteira, no caso, não é um dano permanente. Esse dano diminui ao decorrer do tempo. Porém, há maneiras de você fazer com que o timer do hard damage seja ainda menor, para que ele desça ainda mais rápido do seu... saia da sua barra de vida o mais rápido possível, no caso. Que é você mantendo um medidor de estilo maior. Quanto maior o seu medidor de estilo, seja o S, o SS, o SSS, que é o Shitstorm, ou o Rank de Ultra Kill, cada vez mais rápido a barra de Hard Damage vai sair da sua barra de vida. Então, por exemplo, demora de 5 a 7 segundos o Hard Damage para sair, caso você não tenha nenhum nível de estilo. Se você tiver como Rank SS, o tempo desce de 3 a 5 segundos de Hard Damage. Se você tiver com Rank de Ultra Kill, por exemplo, a barra de Hard Damage nem vai ter aquele timerzinho para daí começar a descer. Não, já vai começar a descer direto, caso você já tiver o rank de estilo de Ultra Kill, no caso. Então,
Por mais que seja também um ataque fácil de desviar, o buraco negro, você tem que ficar esperto porque você pode ficar extremamente frágil caso você for atingido por ele e pode quebrar completamente a sua estratégia contra a... Você pode morrer no caso e vai ter que refazer um nível tudo de novo. E agora vamos para o quarto ataque da prisão de carne, que não é exatamente um ataque que a prisão de carne diretamente dispara contra você, mas sim inimigos que ela joga contra você, que são os olhinhos. Dependendo da dificuldade, a prisão de carne vai spawnar de 5 até 10 olhos no mapa. A partir do momento que você entra na arena, a prisão de carne vai perceber a sua presença e ela já vai spawnar 10 desses olhinhos da dificuldade standard, no caso. E o que esses olhinhos faz? Eles têm basicamente a mesma IA e o mesmo... São basicamente drones, só que com uma skin diferente, no caso. E o que eles fazem? Eles ficam voando ao redor do mapa, principalmente ao redor da prisão de carne. A arena é pequena, então já é meio que ao redor da própria prisão de carne, no caso, né? E eles disparam contra você, no caso, né? E cada disparo deles causa 15 de dano a você. E você deve pensar, pô, é um pouquinho dano, né? E além do mais que cada olhinho desse só tem 1 de vida, ou seja, um tiro de revólver normal, nem precisa ser o alternativo, já consegue matar uma coisa dessas. Então não deve ser nada difícil. Porém, aí entra a coisa desgraçada desses olhos. Que é o quê? Esses olhos, eles não só são como inimiguinhos que protegem a prisão de carne, não. Se você perceber bem, debaixo da barra de vida da prisão de carne, existe uma barra verde descendo. Quando essa barra verde chega no 0, a prisão de carne, ela vai pegar esses olhinhos, ela vai começar a brilhar verde e vai usar esses olhinhos para se curar. Então assim, cada olho recupera 10 de vida da prisão de carne. E esses olhos são a sua maior ameaça nesta batalha, basicamente. Porém, em dificuldades maiores, principalmente violenta e a brutal para cima, a prisão de carne possui mais um ataque, que também é uma summonação dos minionzinhos, né? Que são as Mini Malicious Faces. Que basicamente são, caso você tenha percebido, são iguais às Malicious Faces grandes, no caso, né? A diferença é que elas têm o mesmo tamanho de um drone e se movimentam que nem um drone, basicamente que nem um olho. Só que esses Mini Malicious Faces são ainda mais mortíferos, diferente dos olhos, que por exemplo dão 15 de dano. A Malicious Face tem 2 ataques, no caso, né? Que são o raio delas, que dá 20 de dano, no caso. É um daninho considerável, né? É 1/4 da sua vida. Não, é 1/5 da sua vida, na verdade. Porém, a explosão do Malicious Face, da Mini Malicious Face, que é basicamente igual a Malicious Face grande, ela dá 50 de dano na explosão, caso você for atingido por ela. E, diferente do olho normal, que pode ser destruído com qualquer tiro, a Mini Malicious Face tem 2 de vida, ou seja, você já tem um tempo muito pequeno para você destruir esses olhos, que é cerca de 25 segundos no caso, que a prisão de carne fica rodando até o timer dela acabar. Isso se você não adiantar ainda mais o timer dela, mas isso eu vou chegar para falar isso mais pra frente, no caso. Então você tem que ser muito certeiro nos seus tiros, porque caso você erre já vai ser alguns segundos, pode já quebrar completamente a estratégia contra a prisão de carne, no caso. Então, mas obviamente isso é só na dificuldade violenta e brutal pra cima, no caso, né? Mas a dificuldade standard pra baixo são apenas os olhos que spawnam. Mas você deve estar pensando, porra, então caso eu não der tempo, eu só vou começar a atacar a prisão de carne pra caralho. Não faça isso, porque quando a prisão de carne começar a pegar os olhos para começar a recuperar sua vida, ela vai ganhar uma redução de dano gigantesca quando ela estiver recuperando a vida. Então, sei lá, você usar o canhão de raio, por exemplo, como o dano base aqui, que ele dá 8 de dano, um tiro de canhão de raio. Caso você estiver atacando, dá um tiro de canhão de raio enquanto a prisão de carne está recuperando a vida, não vai tirar, por exemplo, quase um olho inteiro, basicamente, só recuperar 2 de vida. Não, o dano vai ser reduzido, então tipo, sei lá, o canhão de raio vai dar 1 de dano, menos até, dependendo da dificuldade. Então, o que você tem que fazer é destruir esses olhos o mais rápido possível. E agora é mais uma coisinha pra você ficar de olho no caso. Não ataque a prisão de carne que não maluco. Por quê?
quanto mais você ataca a prisão de carne, mais rápido aquela barrinha verde que fica debaixo da vida da prisão de carne, mais rápido ela desce. Por exemplo, a cada ataque, a cada tiro que você dá, reduz 1 segundo no timer da prisão de carne até chegar para ela ou recuperar a vida ou spawnar mais olhos para ficarem de guardinha para ela, no caso. E o timer total que demora da prisão de carne até spawnar ou recuperar sua vida são cerca de 25 segundos, no caso. Então eu não sugiro a você atacar a prisão de carne aqui não louco, por mais que você não tenha destruído todos os olhos, porque você vai estar só adiantando o processo da recuperação de vida dela. Então destrua todos os olhos primeiro antes de começar a atacar a prisão de carne, certo? Agora a gente vai para a diferença de dificuldade dos ataques da prisão de carne, dependendo da dificuldade no caso que você está jogando, beleza? Vamos para as dificuldades então, né? A diferença de dificuldade na dificuldade Harmless, ou seja, a mais fácil do jogo, é que a prisão de carne, os ataques delas vão ser muito mais devagares do que o normal. Ela vai spawnar apenas 5 minions na primeira fase e 6 minions na segunda fase. E os minions só recuperam 3.5 de vida, em vez de 10, como é na dificuldade Standard no caso. E ela vai summonar apenas 35 projéteis por barragem, no caso, e 50 projéteis na segunda barragem. No disparo de barragem de tiros verdes, no caso, né? Os raios divinos são muito menores, ou seja, é ainda mais fácil de desviar. E na dificuldade Harmless, ela tem um ataque a menos, né? 2 se você considerar as Malicious Phases. É que na dificuldade Harmless ela não vai spawnar buracos negros, ou seja, é menos uma coisa para você se preocupar enquanto estiver lutando com ela. Na dificuldade leniente, a segunda mais fácil no caso, a prisão de carne ela vai atacar devagar do que o normal, né? Não muito devagar quanto a dificuldade Harmless, mas só atacar um pouco mais devagar. Ela vai spawnar apenas 7 minions na primeira fase, 8 minions na segunda fase. E esses minions vão se recuperar apenas 7.5 da vida total da prisão de carne, no caso. Ou seja, já é o dobro da dificuldade Harmless. E basicamente os projéteis são a mesma coisa. São 35 projéteis por barragem e 50 na segunda fase. Correto? Beleza. A dificuldade violenta, a prisão de carne vai atacar mais rápido do que o normal. E 2 dos minions que ela vai summonar no caso, né? Vão ser 3 minions, caso for na segunda fase. Vão ser mini Malicious Faces no caso, né? Então é algo para você ficar esperto quando você estiver lutando contra ela. 2 minions de mini Malicious Faces na primeira fase, quando ela spawnar os primeiros minions. E 3 na segunda fase, caso ela recuperar mais uns minions. Que provavelmente ela vai acontecer isso quando ela tiver menos que 50% de vida no caso. E ela vai summonar 3 raios divinos na primeira fase dela, quando ela tiver acima de 50% de vida. E na segunda fase ela vai summonar 4 raios divinos. Então é algo para você ficar extremamente cuidadoso e você se movimentando pra cacete. Senão você tá fudido se você tomar um desses na cabeça. E agora a gente vai para a dificuldade mais difícil do jogo até o momento, que é a brutal. A prisão de carne vai atacar muito mais rápido que o normal, certo? 4 dos seus minions vão ser Malicious Face. Mas na segunda fase dela, quando tiver a menos de 50% de vida, ela vai spawnar 5 mini Malicious Face. Ou seja, vão ser cerca de 15 minions voando ao redor dela. Então é desgraçadamente forte. Os minions dela vão se movimentar muito mais erraticamente, né? Porque já que esses minions basicamente usam a mesma... São basicamente drones com uma skin diferente. Os drones da dificuldade difícil, eles se movimentam que nem tivesse cheirado 3 carreiras de cocaína num rabo de um anão. Completamente desgraçados da cabeça. Você não consegue acertar com um tiro normal. Então, agora com esses mini Malicious Face, e são 15 voando ao redor da prisão de carne, é extremamente perigoso. E os raios divinos, na primeira fase, ela vai summonar 4 raios divinos.
E na segunda fase, ela vai spawnar 5 raios divinos. E sem contar que os raios divinos dela vão ficar pelo mapa por muito mais tempo do que o normal. Os buracos negros que ela spawna também são consideravelmente mais rápidos. E agora provavelmente vem a parte mais desgraçada da dificuldade brutal. É que a vida da prisão de carne, ela aumenta de 100 para 150. Então, nos pisa nesse caso você estiver fazendo isso no brutal. E agora que você destruiu a prisão de carne, colega, agora chegou a hora de você enfrentar o homem, a máquina, a literal besta enjaulada, Minus Prime. O Minus Prime, ele consiste em 6 ataques diferentes que ele possui, e ele também possui 2 fases, tendo 65 de vida a cada fase, gerando no total ele tendo 130 de vida no caso. E diferente da prisão de carne, né, que era um inimigo estacionário, onde ela não se mexia pra nada, ela era um ponto central e você só tinha que atirar naquele ponto central. O Minus Prime é uma criatura pequena, um homem pequeno, basicamente da sua altura, e que provavelmente tem a mesma agilidade do que a porra do Flash. Então, vamos para os ataques dele e maneiras de como você pode lidar com esses ataques dele, no caso. O ataque que a gente vai começar agora é o ataque Judgment. Provavelmente o ataque mais famoso do Minus Prime, que é quando ele gritar o nome, quando ele gritar Judgment no mapa, ele vai entrar em uma posição de, ele vai se agachar e depois vai pular na posição do player, e gerando uma explosão gigantesca com uma voadora de 2 pés na sua cara. E o dano que ele dá com esse chute e com a explosão é 50 de dano no caso, ou seja, metade da sua vida. E esse ataque pode ser, você pode dar parry no ataque dele, no caso, na sua primeira fase. E caso você consiga dar um parry, o que é relativamente fácil, dar parry nesse ataque do Judgment, você vai cancelar a explosão e consequentemente todo o dano que você vai receber. Porém, na segunda fase, você consegue ainda dar parry no ataque do Judgment, porém não vai cancelar o ataque. Você ainda vai tomar uns 50% de dano. Porém, há uma maneira de você desviar desses 50% de dano, que é, logo depois que você dá o parry, você já ficar apertando o botão Shift, que é o botão de você dar o dash pro lado, para você desviar da explosão. E assim desviando de todo o dano. E também conseguindo dar o parry nele, no caso. Porém, caso você não dê parry no ataque, e você apenas só desvie do ataque do Judgment, o Minus Prime ele vai combar no próximo ataque, que ele tem esse esquema de combos no caso, né? Ele pode enganchar um ataque no outro e fazer um combo gigantesco te matando em questão de menos de 5 segundos. E caso você apenas desvie e não dê o parry, ele vai enganchar no ataque que seja ou vai ser o Die, ou Crush, que eu vou explicar, ou uma serpente, ou um Overhead, que eu vou também explicar mais pra frente. E o ataque do Judgment, do Minus, ele consome 2 de estamina. As Prime Souls, todas as duas, né, o Minus e o Sisyphus, tem um sistema de estamina, que é invisível pro player no caso, mas está no arquivo do jogo. Que é, cada ataque que ele dá, ele consome uma estamina no caso. E na dificuldade Standard, da primeira fase, o Minus Prime tem 6 de estamina, no caso. E na segunda fase ele possui 12 de estamina. E caso você der um parry nele, o Minus Prime recupera 5% da estamina, recupera 5 da estamina dele. Ah, então, Matheus, não vale a pena você dar parry então nele, porque se você dá parry e recupera 5 da estamina dele, porra, é basicamente da estamina dele. Mas assim, não é todo ataque do Minus que vai ser um ataque com parry. Então, caso ele fique sem estamina, o Minus Prime, caso ele consuma os 6 de estamina dele ou os 12 de estamina dele na segunda fase,
ele vai ficar, ele só vai ficar andando pelo mapa por 2 segundos no caso, que é o tempo suficiente para você dar uma boa quantidade de dano nele. Ele só vai ficar andando e não vai poder atacar por 2 segundos. Porém, 2 segundos depois, né, ele vai recuperar toda a estamina dele e vai voltar a atacar normalmente no caso. Então, por mais de primeira você comece a achar que não vale a pena dar parry no Minos, vale a pena sim, porque cada parry que você dá é uma boa quantidade de vida, senão a sua vida inteira que é recuperada, certo? E não vai ser todo ataque dele que vai ser um ataque que você vai conseguir dar um parry, que você vai conseguir acertar um parry. Então é muito 90, 80% mais provável que ele vai ficar sem estamina primeiro antes do que ele possa atacar de novo. Daí esses 2 segundos vão se provar muito valiosos durante a luta dele. Die! Crush! Os ataques Die e Crush, por mais que sejam parecidos, eles possuem algumas diferenças no caso. O ataque Die, o Minus Prime, ele vai levantar, ele vai dar um pulo pro céu, ele vai mirar na sua direção, vai gritar Die, e ele vai te dar 30 de dano no impacto, e uma Shockwave que te dá 25 de dano. Esse ataque consome 1 de estamina no caso. E também esse ataque ele só vai ser usado obviamente quando o Minion estiver voando no caso. Quando ele começar a encaixar essa animação, ele vai estar obrigatoriamente voando, então meio que já é algo para você ficar de olho com o ataque Die ou o Crush que eu vou citar agora no caso. E a variante do ataque Die, que é o Crush, que é caso você estiver muito perto do Minus, o Minus ele vai pular direto para cima e vai voltar direto para baixo, sem mirar em você no caso. E daí quando ele voltar para baixo, ele vai causar uma grande explosão que vai dar 50%, que vai te dar 50 de dano. É um ataque relativamente fácil de você desviar. Caso você escutar ele gritando Crush, é só você correr para trás ou pro lado o mais rápido possível, dependendo da sua posição na arena, se você não estiver muito perto da parede quando fizer esse ataque. E esse ataque também, igual ao Die, só consome 1 de estamina. Então é um ataque para você ficar de olho, mas é o ataque provavelmente mais fácil de você desviar do Minus, ok? O ataque da serpente do Minus Prime, ele não vai falar nenhuma frase, ele não vai gritar nada. O que ele vai fazer quando você estiver olhando para ele é que o braço dele vai brilhar e ele vai disparar um projeto de uma serpente na sua direção, que vai te dar 30 de dano quando te atingir. Porém, esse ataque, na fase 1 e na fase 2, você vai sempre poder dar parry nele. Então ele é uma boa maneira de você recuperar a sua vida no caso. Provavelmente vai ser a sua maneira essencial e principal de você recuperar a sua vida em momento de desespero. Ou pode ser a coisa que pode te matar, caso você não perceber o projétil vindo na sua direção. E esse projétil do Minus, quanto mais ele existe no mapa, mais a mira dele vai ser mais precisa. Porque por mais que ele não tenha aquela cor verde dos projéteis da prisão de carne, ele é um projétil teleguiado no caso. Provavelmente esse projeto ele não vai te atingir caso você desvie dele. O que provavelmente vai acontecer é que ele dê uma gerada no mapa e depois bata numa parede. Caso você der a parry, vai ser um bom dano que você vai poder devolver para o Minus. E também vai ser uma boa fonte de vida para você recuperar mais pra frente na luta. Sempre tente dar parry nessa cobra, beleza? E esse ataque da serpente que o Minus Prime faz sozinho, sem enganchar ele com outro ataque, esse ataque não consome nenhuma estamina do Minus. Então ele pode disparar 30 serpentes na tua direção, a estamina dele ainda vai continuar no máximo. Prepare thyself! O ataque do Prepare Thyself do Minus, ele é um combo de 2 chutes seguidos por uma serpente, que foi discutido no ataque anterior. E cada chute dá 30 de dano no caso. E caso você for atingido pelos 2 chutes mais a serpente, você vai ficar com só 10 de vida. Então você tem que ficar bem de olho para você não ser atingido por esses chutes. Mas caso você conseguir desviar, você consegue dar parry na serpente. E provavelmente, como o Minus vai estar bem perto de você, o parry, a serpente vai acertar ele de volta praticamente com certeza. Porém, caso você seja atingido por algum desses chutes do Minus, esses chutes têm uma chance de te jogar no ar. E caso você estiver no ar, o Minus, enquanto ele estiver ainda dando o ataque do Prepare Thyself, ele vai cancelar esse ataque e vai dar um ataque de Uppercut, que é um ataque que te dá 30 de dano no caso, e que consome uma estamina no caso. Mas esse ataque eu vou falar mais pra frente certinho no caso. Porque esse ataque ele pode ser
usado ou enganchado como o ataque do Prepare Thyself, ou do Die Ends Now, que vai ser o próximo que eu vou citar. Ou ele pode ser um ataque usado sozinho, sem enganchar com um combo um com o outro, no caso. E também, caso você for atingido por um desses chutes, você vai perder a oportunidade de você dar parry na serpente, no caso, né? Então, não seja atingido por esses chutes. Porém, esse ataque é bom, entre aspas, porque esse ataque requer 3 de estamina do Minos. Ou seja, se ele dá mais um ataque do Prepare Thyself ou um ataque do Die Ends Now, que ele consome 2 de estamina, vai ser só mais um pouquinho para ele ficar cansado e ele ficar aqueles 2 segundos cansado sem conseguir atacar. E você dá uma boa quantidade de dano nele. E agora vamos para provavelmente o ataque mais mortal do Minos. Porque caso você seja atingido por todos os hits desse ataque, você morre. Que é o ataque do... My end is now! Que é o Minos, ele vai tentar bater no player com um ataque de... um combo de 4 socos. E cada um desses socos dão 30 de dano. E caso você saiba um pouquinho de matemática básica, 30 vezes 4 é 120. E o máximo de vida que você tem no jogo é 100. Então não tome esses 4 hits, senão você vai tomar no cu gostoso. Porém, assim como o ataque do Prepare Thyself, se você for parar no ar depois de um soco do Minos, enquanto ele estiver fazendo esse ataque, se você pular ou ele te jogar pra cima, o que não faz, é só se você literalmente pular, ou ele vai cancelar o ataque e vai cobrar para um uppercut. Vai ser o próximo ataque que eu vou citar. E também o ataque do Die Ends Now, ele usa 2 de estamina no caso. E esse ataque é um dos poucos ataques também dos Minos onde você pode dar um parry. Que caso você desvie, ou deslizando, ou usando dash no caso, o último hit que ele der, ele vai aparecer aquele flash amarelo e você pode dar um parry. Porém, não vai cancelar o último hit, você ainda pode tomar o hit. Então você tem que fazer aquele esqueminha de você dar um dash na hora para você não tomar um hit. E depois que ele der esse último hit do ataque, caso você dê parry ou não, tanto faz, o Minos ele vai dar uma porrada no chão e ele vai ficar preso no chão por alguns milésimos de segundo. Ou seja, é uma pequena janelinha para você se distanciar e você dar bastante dano nele, no caso. Mas depois ele se solta e depois ele começa a atacar normalmente, no caso. O ataque do uppercut, ele pode ser enganchado com outros ataques, ou ele pode ser usado como um ataque stand-alone, no caso. Que é, o Minos ele vai se teletransportar para frente do player e vai tentar te dar um hit. Que é um uppercut que vai te jogar para cima, junto com o Minos. Porém, esse ataque também pode ser cancelado caso você use um ground slam, que é aquela porrada que você dá no chão, né? Caso você use o dash para baixo, no caso, para você não ficar no ar por muito tempo. O que você tem que fazer basicamente durante toda a batalha do Minos é não pule, não fique no ar, e você já vai se livrar de um monte de ataque desgraçado dele que ele pode fazer, porque no ar você não consegue fazer muita coisa, diferente no chão onde você consegue desviar, consegue fazer uma caralhada de coisa. Sem contar que você consegue ter mais área de visão do Minos. E o ataque do uppercut também consome 1 de estamina do Minos. Então, ele pode ir enganchando com um ataque com outro que vai gastando mais estamina para um lado, para o outro. Aí daí quando tu vê, ele já cansou e daí ele fica aqueles 2 segundos cansado para você dar aquela quantidade maneira de dano. E vamos para o último ataque do Minos, que é o overhead. Caso você estiver no ar, o Minos ele vai se teletransportar na sua direção. Ele vai ficar um pouquinho acima de você. E ele vai te dar uma porrada e vai te jogar no chão com tudo. Você não consegue dar parry nesse ataque. E esse ataque só pode ser usado quando o Minos ele estiver no ar, né? E esse ataque só consome 1 de estamina. Mas o ataque do uppercut e do overhead pode ser cancelado, né? Principalmente do overhead, que você já está completamente no ar. Se você dá um ground slam e você voltar no chão, pro chão mais rápido possível, dando um ground slam no caso. Então, uma dica que eu dou, não fique no ar. Caso já tenha falado, não fique no ar durante a batalha contra o Minos. E agora vamos para as diferenças nos ataques do Minos, de acordo com a dificuldade no caso. Na dificuldade Harmless, o Minos ele ataca de uma maneira muito mais devagar, como assim foi na prisão de carne. Os ataques Die, Crush e Judgment não tem as explosões e as shockwaves que esses ataques possuem no caso. E o Minos ele não ganha mais estamina na segunda fase, ou seja,
ele fica com 6 de estamina a batalha inteira. Na dificuldade leniente, os ataques do Minos e os movimentos deles são mais devagares do que o normal, não são muito mais devagares. Os ataques Die, Crush e Judgment têm shockwaves menores e explosões menores. Eles começam a ter as shockwaves e explosões, porém são menores, né? E ele não ganha mais estamina na segunda fase, ou seja, ele também fica só com 6 de estamina. Ele se cansa mais rápido e há mais chances de você dar mais dano nele no caso. Na dificuldade violenta, a movimentação e os ataques do Minos são mais rápidos que o normal. Os ataques Die, Crush e Judgment têm shockwaves e explosões maiores. O ataque Judgment dele não pode ser mais interrompido quando dado parry. E o ataque Judgment e Thy End Is Now você não pode mais dar parries na segunda fase. Ou seja, são menos chances para você dar dano no Minos e você recuperar sua vida. E agora na primeira fase, ele possui 10 de estamina. E quando ele vai para a segunda fase, ele fica com estamina infinita. Ou seja, o Minos não se cansa mais. Ele não vai parar de atacar. Não vai ter mais aqueles 2 segundinhos de descanso para você ver onde é que ele tá e dar mais dano possível. E agora vamos para a dificuldade brutal, a mais difícil do jogo por enquanto. Os ataques e movimentação do Minos Prime são muito mais rápidas que o normal. Os seus ataques Die, Crush e Judgment têm uma shockwave e explosões ainda maiores. O seu ataque Judgment não pode ser interrompido quando dado parry, beleza. Os ataques Judgment e Die End Is Now não podem, você não pode dar parries dele na segunda fase. Agora na primeira fase ele tem 15 de estamina e indo para estamina infinita na segunda fase. Assim como na prisão de carne, a vida dele também aumenta. Com a primeira e a segunda fase dele aumentando de 65 de vida para 98 de vida. Então, além de ele basicamente não ter mais pausa para você, ter aqueles 2 segundinhos para você juntar um ataque bom para dar bastante dano nele, agora ele possui ainda mais vida. E só uma coisa que eu quero lembrar aqui. A dificuldade brutal é a mais difícil do jogo por enquanto. Existe uma dificuldade ainda acima, que é a dificuldade que não foi lançada ainda, que é Ultra Kill Must Die. Eu não sei o quão difícil esse chefe vai ficar. Eu não sei o quanto o jogo vai ficar difícil nessa última dificuldade do Ultra Kill Must Die. Mas eu só sei que eu tenho medo das pessoas que vão jogar nessa dificuldade, sinceramente. E agora, homens, que acabamos de cobrir todos os ataques da Flash Prison e do Minos Prime, vamos agora para as estratégias para enfrentar cada um desses 2 seres. De como maneira de counterar eles, de como você lidar com eles, de como você brutalmente molestar esses 2 filhos da puta. A primeira coisa que você vai fazer quando você chegar na arena e você abrir o portão antes de você acordar a prisão de carne, você vai ver que ela tá em volta de... A sala não foi revelada ainda, é uma sala completamente escura. O que você vai fazer? Você vai puxar a sua Rocket azul, aquela Rocket que tem o disparo que você consegue parar no tempo. Você vai chegar um pouquinho depois que você entrou na sala, mas ainda não vai ativar a prisão no caso. E o que você vai fazer? Você vai levantar um pouquinho a sua mira para cima, pelo menos um pouquinho assim, uns 20 a 30 graus. E o que você vai fazer? Vai se apertar o botão direito para ativar o tempo parado com a Rocket e você vai começar a disparar. Vai começar a disparar. E quando você tiver disparado uns 5 ou 6 foguetes, o que você vai fazer? Você vai dar um dash para frente para você revelar que a prisão de carne está ali. Depois que você fizer isso, o tempo que os foguetes ficam parados vai terminar e os foguetes vão começar a voar para frente normalmente, no caso. Assim, antes mesmo da prisão de carne der aquele grito para ela ficar acordada, você já vai ter dado uma grande quantidade de dano com os foguetes na prisão de carne, caso você mire da maneira certa e acerte todos os foguetes. Porém, você pode fazer diferente. Você pode disparar uns 4 foguetes e depois você ir pra frente e desativar os foguetes do lança-foguetes com o botão direito, sem esperar que ele acabe no caso.
Por quê? Depois que você tiver disparado os foguetes, o que você vai fazer? A prisão de carne vai gritar. E depois que ela gritar, ela vai spawnar os minions, que são os olhos no caso. Ou as mini malicious face, dependendo da dificuldade que você está. Quando ela estiver dando berro, você vai pegar a sua rocket, se com ela ainda na mão. Você vai disparar ela. E quando a rocket estiver quase batendo na prisão de carne, você vai parar o tempo. E você vai puxar para o seu canhão de raios vermelho. Com o canhão de raios vermelho, você vai disparar naquele foguete que está parado perto da prisão de carne. Quando todos os olhos spawnarem, isso vai ser questão de milésimos segundos, 1 ou 2 segundos, você vai disparar com o seu canhão de raio vermelho naquela rocket que está parada lá em cima, assim destruindo todos os olhos em volta, ou pelo menos a maioria dos olhos da prisão de carne, sobrando 2 ou 3 olhos para você matar depois. Matheus, como é que você faz isso? Essa técnica que a comunidade gosta de chamar, que é a técnica da nuke. Que essa técnica da nuke, ela pode ser feita de 2 maneiras, mas você precisa obrigatoriamente usar o canhão de raios vermelho, o Malicious Rail Cannon no caso. Você pode usar ou usando um Core Eject da escopeta azul, que é você disparando e no meio do ar você disparando o canhão de raios vermelho no Core Eject, assim girando uma nuke. Porém, nessa putaria que é a porra da luta contra a Flash Prison, é meio difícil você ter que acertar ainda nesse alvo em movimento que é o Core Eject. E todas as vezes que eu tentei fazer, eu errei miseravelmente no caso. Porém, existe uma técnica que, por caralhos de motivos, eu não vejo ninguém fazendo ou falando, sendo que é uma técnica muito mais fácil de fazer e gera a mesma explosão, que é, em vez de você usar o Core Eject, você vai usar o foguete. Que tem a mesma explosão num Core Eject. Só que a diferença é que você pode parar o foguete no ar, sendo muito mais fácil de você mirar com o canhão vermelho e você disparar com o canhão vermelho no foguete. Assim gerando também o mesmo tamanho da explosão de uma nuke. E dá um dano considerável a nuke, certo? Na prisão, mas principalmente porque como a área da nuke é gigantesca, você consegue destruir a maioria dos olhos, se não todos, caso você mirar certinho no foguete na hora que você congelar ele perto da prisão de carne. E caso sobre um olho ou 2, é fácil você eliminar eles. É só você trocar pro revólver e você mirar neles e matar eles. Depois que você tiver destruído todos os olhos, ou ter destruído os que sobraram, ou que todos foram destruídos, você vai fazer o que? Você vai trocar pro seu lançador de serra, o seu Blade Launcher. Porque o mínimo que eu espero é que caso você estiver enfrentando as Prime Souls, você já tem que ter liberado todas as armas do jogo, no caso, né? Com o imã, no caso, você vai disparar um imã na prisão de carne e você vai começar a atirar. Atirar serra, atirar serra, atirar serra. Depois que você ter tirado todas as serras, você vai trocar pro lançador de serras verde, que é o de serra superaquecida, que dá mais dano e ele consegue perfurar mais vezes um alvo antes de quebrar, diferente das outras serras no caso. E depois que você tiver feito toda essa maracutaia, com o lança-foguete, com a nuke, com o lançador de serras, as 2 variantes do lançador de serras, é pra você ter tirado pelo menos uns 60 a 50% da vida da Flash Prison. E isso já vai adiantar sua vida pra caramba. E depois de você tiver feito tudo isso, é só você basicamente começar a atirar normalmente na Flash Prison, no caso. E matando ela normalmente, porque quando você tiver já destruído todos os olhos, ela não vai poder se curar. O que ela vai poder fazer quando o timer verde acabar, é você... O que ela vai fazer é começar... Ela vai respawnar os olhos de novo. Porém, até o tempo daquele timer acabar, você só pode atacar diretamente a prisão de carne, sem poder se preocupar com aqueles olhos. É só você focar e disparar com tudo que você tem pra cima da prisão de carne, que você vai conseguir matar ela sem nenhuma dificuldade, praticamente. E uma arma que eu sugiro que é pra você dar bastante dano na prisão de carne, quando você estiver usando, depois que você tiver usado as serras, é continuar usando as serras, é claro. É você usar muito Shotgun Parry, que é quando você dá um tiro de 12, você dá um parry ao mesmo tempo, que daí o tiro da 12 vai criar uma explosão e dá bastante dano na prisão de carne. E você pode fazer isso várias vezes, sem nenhum cooldown, por exemplo. E daí você é ficar variando, assim. Varia entre o canhão de raio, o lançador de serra, o lança-foguete.
Eu normalmente gosto de usar, depois que eu uso o foguete azul, gosto de usar o foguete vermelho, que é o que lança gasolina, daí você consegue atirar fogo na prisão de carne. O Rail Cannon, que eu gosto de usar principalmente contra a luta do Minos, mas também que funciona nesse aqui, quando der tempo de recarregar de novo, eu gosto de usar o Screwdriver, que é aquele que fica perfurando lentamente e tira bastante vida do inimigo que ele tiver grudado no caso, mas ele dá dano por tempo no caso. E ele dá mais dano do que o canhão de raio azul normal, que é aquele que perfura tudo pela frente, que dá 8 de dano no caso. Mas a variante verde, que é o Screwdriver, ele dá 10 de dano, é mais dano. Por mais que seja dano por tempo, é mais dano. E como ele fica tirando dano por tempo, ele fica jorrando do sangue, ou seja, tu também pode te curar enquanto a parafusadeira tá grudada no inimigo. Então, a primeira fase da Flash Prison já tá praticamente completamente destruída a prisão. E agora é você... Caso você não tiver destruído a prisão, né, e você não ter conseguido destruir os olhos, ela conseguiu ainda se recuperar, o que eu sugiro a você, a barrinha vai acabar, mas tipo, sei lá, faltam 30% da vida e ainda tem um monte de olho perdido no mapa. Tente fazer a estratégia da Nuke de novo. Por mais que agora os olhos estão voando para tudo quanto é lado, em vez de ficar juntinhos como estavam no começo, ainda vai ser uma explosão grande que vai destruir alguns olhos pelo menos. E agora a gente vai para a segunda estratégia contra a prisão de carne, contra os olhos no caso. Que basicamente você vai usar toda aquela estratégia, a estratégia do foguete e a estratégia do lançador de serras. Porém, a estratégia do meio ali, do começo, que você usa que é você usando a Nuke, você pode usar um pequeno exploit do jogo, que é o que? Caso você vá nas opções do jogo, você pode ver as opções de assist, que existem as opções de minor assist e as opções de great assist, que, por exemplo, pode deixar os inimigos cegos, pode deixar os inimigos não te atacando, você pode aumentar ou diminuir a velocidade do jogo, aquela coisa toda no caso. Porém, você pode usar um desses minor assist, que não vai contar como você estivesse usando um cheat ou um major assist. Porque caso você estiver usando um major assist, você não vai conseguir pegar o P-Rank, você vai pegar aquela barra verde, que é como se você tivesse usado o cheat, entre aspas, né? Mas você consegue usar um pequeno exploitzinho, que é o exploit do... não exploit, né? Mas o minor assist, aquela pequena ajuda que é a ajuda de mira, no caso. Caso a sua mira for ruim, você pode fazer o que? Você pode ativar esse aim assist, que é basicamente um auto aim, basicamente. Que o jogo vai mirar pra ti o alvo mais próximo com tua arma, no caso. Então o que você pode fazer? Você pode ativar esse auto aim, né? Porque ele não vai contar como um cheat, né? Você vai ainda poder fazer o P-Rank. E você, com o revólver mais básico, sem ser o alternativo, o normalzinho, que é o que dispara mais rápido, você chegar perto dos olhos e você começar a disparar nos olhos, tá ligado? Porque como os olhos têm 1 de vida, e o revólver base do jogo dá 1 de dano, e ele também dispara bem rápido, em questão de segundos você já destruiu todos os olhos, e daí você já pode atacar a prisão normalmente usando as outras estratégias. Então, caso você não tenha aquela ainda prisão para fazer a Nuke, você pode usar isso ao seu favor também. Pode-se dizer que é um cheat, mas como o jogo ainda conta como não é um cheat, você ainda pode pegar o P-Rank ainda usando o Aim Assist, então, pode usar. Eu deixo. E agora vamos para a estratégia contra o Minos Prime, né? O tal, a besta enjaulada que, meu Deus do céu, para de me bater! Então, a estratégia pro Minos, logo depois que você destruiu a prisão, é basicamente o seguinte. Você não pula durante a luta. A única coisa que você faz é dar dash e você dar slide no chão, você ficar deslizando pelo chão. Mas não pule durante a batalha. A única vez que você pode pular durante a batalha é quando você desviar do ataque do Crush ou do Die, que podem soltar aquela Shockwave no caso. E quando solta aquela Shockwave, você pula pela Shockwave, mas logo depois você usa o Ground Slam para voltar pro chão.
Porque caso você estiver no ar, você provavelmente vai ser combado até a morte. E não tem o que você fazer. Outra coisa que eu sugiro durante a batalha contra o Minos é... Fique deslizando. Nem andando. Mas fique deslizando, dando dash o máximo possível. Porque você precisa de pontos de estilo. E isso eu vou chegar no final do vídeo. Quais são os requisitos para você pegar o P-Rank no Minos, no caso. Mas fique sempre deslizando e dando dash. Porque daí são maneiras rápidas de você desviar dos ataques. E também, como você está dando slide, quando você está deslizando pelo chão, o seu mid-door, a sua quantidade de estilo é triplicada que você ganha. Então, isso também já vai te ajudar muito contra a luta contra o Minos. Agora, estratégia inicial, né? Que você vai fazer. Quando você destruir a prisão de carne e o Minos estiver fazendo aquele discurso dele, aquele discurso lindo, maravilhoso, o que você vai fazer? Você vai trocar pro seu Soul Blade Launcher e você vai colocar um imã não dentro do Minos, não colocado nele, mas próximo a ele. E depois disso você vai começar a disparar serras, um monte de serra. E você tem que mirar de uma maneira certa, porque quando o Minos, você apertar o ESC, para o Minos começar a batalha, porque você não pode escutar o diálogo inteiro, porque está consumindo o seu tempo, porque daí as serras vão ficar logo em cima dele, enquanto ele está fazendo discurso, não vai dar dano nele, é claro, mas você tem que disparar no lugarzinho certinho, um pouquinho atrás dele, um pouquinho do lado assim, uns 1 metro ou 2, para com que as serras fiquem passando dentro dele, para quando você dá ESC, você começar a batalha o mais rápido possível, para daí essa serra já dá um dano gigantesco, não gigantesco, né, mas já dá um dano bem considerável no Minos durante a batalha. E enquanto você estiver disparando as serras azuis em volta do imã, você também faz aquele mesmo esquema de também você trocar para variante verde, né, do lançador de serras, para disparar a serra sobreaquecida também. Isso também já dá bastante dano. E quando você tiver feito mais ou menos essa trapzinha pro Minos, você vai trocar pro seu canhão de raio, que já é para ter pelo menos recarregado, se você não tiver usado mais de uma vez contra a prisão de carne. E você vai trocar pro seu canhão de raio verde, que é o Screwdriver. Então é como se mais ou menos o Minos ele tivesse naquele tempo de quando ele fica sem estamina, quando ele usa todos os ataques dele, que ele fica 2 segundos sem te atacar e depois ele realmente começa a te atacar. Então é isso que o Minos faz basicamente no começo da luta, né? Ele fica esses 2 segundos sem te atacar, pra daí ele realmente começar todos os ataques dele, consumir toda a estamina e aquela coisa toda. E durante a batalha, uma coisa extremamente importante, provavelmente a coisa mais importante contra a batalha do Minos, caso você não for bom de mira, não bom de mira, mas caso você tome muito dano, se arrisque a tentar dar parry, porque se você estiver jogando na dificuldade standard, né, você consegue dar parry em alguns golpes, no caso. O parry vai te ajudar muito, mas muito durante a batalha. Principalmente o parry da cobra, no caso, né? Porque diferente do Thy End Is Now, que você consegue dar parry, mas o ataque não é cancelado, ou o drop kick do Judgment, onde quando chega na segunda fase o ataque dele não é mais cancelado. O ataque da cobra, você consegue dar facilmente um parry quando ela vem de longe. Ela recupera bastante sua vida e ela também, como é um projétil, o projétil ele volta dando muito mais dano no Minos do que daria em você. Então, isso também te ajuda muito, cara, te ajuda muito. E ao decorrer da batalha, principalmente ao decorrer, quanto mais acima a dificuldade for, mais o Minos vai dar esses ataques da cobra, no caso, né? De jogar o projétil da cobra na sua direção. E eu não sei por que motivos o Minos Prime funciona assim, mas ao decorrer das dificuldades, por causa de que ele tem esse bug, essa mecânica, eu não sei, mas quanto mais a dificuldade, mais ele começa a disparar esses projéteis de cobra na sua direção. Sem ao mesmo combar com algum ataque, por exemplo, como é o ataque do Prepare Thyself, por exemplo, que ele consegue combar com uma cobra. Às vezes ele só pode jogar a cobra mesmo, sem nenhum problema. E isso é estranho, mas isso também te ajuda muito, porque ele pode, por exemplo, disparar 3 ou 4 cobras uma atrás da outra e você consegue dar parry em todas. Porque como as cobras elas são relativamente devagares, dá tempo do seu feedback recuperar para você dar o próximo parry.
Então, tipo assim, você consegue dar 30 ou 40% de dano no Minos nas dificuldades mais difíceis, o que era para ser mais difícil. Então, o que acaba acontecendo aqui na dificuldade standard e violenta chega a ser mais difícil do que na dificuldade brutal, que é a mais difícil que nós temos, porque o Minos ele dá muito mais ataques melis nessa dificuldade mais abaixo do que na dificuldade brutal. Então, caso você estiver usando no brutal, use e abuse do parry. Isso vai te ajudar pra cacete durante a luta. E agora vamos para o set de armas que eu uso contra a luta contra o Minos, no caso. O revólver, eu uso o Slab Revolver, no caso, né? E que é uma variante do revólver que dá mais dano, porém é mais devagar. E as variantes que eu uso do Slab Revolver, do revólver alternativo no caso, é a variante vermelha e a variante azul. Ah, Matheus, você não usa moeda. Eu não sei usar moeda. Estranhou agora porque eu não falei nada de usar a porra do revólver de moeda nesta porra destas lutas aqui, é porque eu não sei usar. Me desculpe se eu não sou um cracudo, que eu não consigo ver um micro pontinho amarelo na minha tela, caralho. Enquanto em vez de eu mirar num bagulho extremamente específico com o revólver, dar um dano minúsculo, sendo que eu posso usar outras armas para dar dano muito mais alto neste filho de uma puta. Foda-se essa porra dessa moeda. A escopeta, eu uso a variante vermelha e a variante verde, no caso. Mas eu só uso a escopeta vermelha normal, que é a de motosserra, que o dano de motosserra é muito bom contra o Minos. E a variante verde, eu uso o Jackhammer, que daí eu posso trocar e voar na direção do Minos, dar aqueles Pump Charge, dar um dano desgraçado no Minos com o Pump Charge e voar na direção dele como o gancho. A variante de serra, eu já disse quais é que eu uso. Eu uso todas, a variante azul, a verde e a vermelha no caso. Mas as principais que eu uso mesmo principalmente na luta contra a prisão de carne, a variante azul e a variante verde, né? Mas a variante vermelha também é boa por causa do que ela consegue grudar no Minos, você tem que ficar, o problema é que você tem que ficar perto dele. Mas caso você consiga ficar por tempo suficiente, dá um daninho bom. O dano elétrico que é a variante vermelha do lançador de serra, o lançador de prego dá no Minos no caso, né? O canhão de raios, eu só uso o vermelho só na luta contra a Flash Prison, no caso, que é para dar o dano da nuke. Mas quando chega na segunda fase, que é daí a luta contra o Minos, eu uso o canhão de raio verde, por causa que ele dá dano com o tempo, ele dá bastante dano, dá 10 de dano para um inimigo que tem 130 de vida. Pelo menos no modo standard, né? No modo violento, porra, 10 de dano é bastante coisa. E como ele fica dando por tempo, o Minos fica sangrando e tu consegue te curar ainda quando tu chegar perto dele. Então isso é muito bom também. E sem contar que também é muito preciso. E a variante dos foguetes, eu uso a variante azul, que é a variante de parar o tempo, né? Na luta contra a Flash Prison. Mas quando chega na luta contra o Minos e depois que a gente passou daquela fase inicial da Flash Prism, eu uso a variante vermelha, que é a variante que joga gasolina, que é a variante do lança-chamas, que eu gosto de chamar. Que daí dá dano por segundo também, que dispara gasolina, daí você dispara ainda mais foguete, e você consegue dar bastante dano também por segundo com a gasolina. Sem contar que, caso você não consiga acertar o Minos com a gasolina, você pode só espalhar a gasolina pelo chão, disparar, e quando o Minos andar por cima ele vai tomar dano, ele vai pegar fogo. E então, eu gosto muito da variante vermelha do foguete, por mais que tenha pessoas que não gostam, que é uma variante extremamente forte se usada da maneira certa. Então, essas são as armas que eu gosto de usar contra o Minos. E agora, caso você tiver seguido todos esses meus passos lindos, desse meu lindo guia, é para você já ter conseguido aquele belíssimo P-Rank contra o Minos Prime. A luta não vai ser fácil, isso eu garanto para vocês. Mas, assim, se você tiver feito passo a passo certinho, e se você tiver treinado bastante, porque você não vai conseguir isso de primeiro, isso eu garanto pra você. Você vai ter que treinar bastante pra ganhar esse desgraçado e conseguir o P-Rank. Vai ter que refazer, porque eu demorei 3 horas pra matar o Minos pela primeira vez, e mais 5 horas pra conseguir o P-Rank com ele. Então foram cerca de 8 a 9 horas pra eu conseguir o P-Rank com ele. Boa sorte pra você que tá tentando. Caso você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí alguma coisa que eu possa responder. Mas a maioria das coisas que eu peguei aqui foram basicamente só uma tradução das wikis de Ultra Kill, basicamente. Teve os momentos que eu me embolei aqui no vídeo, foram basicamente que eu parei para ler. Coisas sobre os ataques do Minos, como é que funcionava, toda essa coisa toda. Então, eu desejo boa sorte para você que está lutando contra ele.
tanto na dificuldade standard, quanto ainda mais, na verdade, na dificuldade violenta e principalmente brutal pra cima. Então, boa sorte pra você. E agora a gente vai ver os requerimentos para você conseguir o P-Rank no Menos Prime, né? No nível do Soul Survivor, no caso. Então, para você conseguir o P-Rank, você tem que terminar o nível em menos de 3 minutos e 33 segundos, com 2 kills, obviamente, né? Sendo a kill da Flash Prison e a kill do Menos Prime, óbvio. E com 7.500 de estilo. Mas caso você tiver seguido aquele meu guia, tudo de você ficar desviando, de você ficar sempre trocando de arma, é pra você ter conseguido 7.500 de estilo facilmente, ou até mais até. Eu lembro quando eu terminei o meu rank no... Eu vou estar tentando colocando na tela aí, eu não sei se tem um esquema de pontos de estilo que mostram, mas eu vou estar tentando colocando na tela o quanto de estilo que eu consegui. Mas eu lembro que eu consegui bastante ponto de estilo na primeira vez que eu fiz o P-Rank contra o Minos. Então, se você tiver... Obviamente, né, pra você conseguir o P-Rank você não pode morrer nenhuma vez. Então você tem que fazer no deaths, basicamente. Então, minhas boas sortes a você contra a luta desses dois desgraçados que me atormentaram por horas. Então é basicamente isso, homens. Esse foi o meu guia. Pode não ser o melhor guia do mundo. Mas eu tentei, eu juro que eu tentei. Ainda mais que eu fiz esse vídeo completamente sem roteiro. Agora são 4h33 da tarde do dia 22/8 de 2025. Tá muito quente aqui no sul. Puta que pariu. Meu Deus. Esse calor maligno. Que caralho. Então assim, eu tô há umas 3 horas gravando isso. Ainda vou levar ainda mais umas 4, 5 horas editando, colocando meme, fazendo uma coisinha bonitinha pra vocês. Eu tenho que fazer a thumb também, que eu não fiz a thumb. Mas a thumb vai ficar maravilhosa, como vocês estão vendo aí. Renan Play aplicando a lei no menos. Eu achei isso maravilhoso. Então, cara, assim, eu espero que vocês tenham gostado do guia. Se vocês gostaram, eu posso trazer mais guias, até o guia contra o Sísifo, contra outros níveis do Ultra Kill, até guias até de outros jogos. Eu tô pensando em talvez até fazer um guia contra o Knight do Deltarune, tô pensando em fazer isso. Ou um guia contra todos os chefes secretos do Deltarune, no caso, o Gerson, o Spanton, o Jevel, no caso, o Erama, essa coisa toda. E talvez outros vídeos de gameplay, talvez até falando dando uma opinião sobre coisas que aconteceram no mundo dos jogos, algumas coisas assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo, que deu um trabalho. Não porque o vídeo tá difícil de fazer, mas porque tá quente pra caralho aqui. Então, se cuidem aí, pessoas. E desçam o cacete no Minos e na Flash Prison por mim. Adeus. E caralho, preciso tomar um banho. Puta que pariu. Adeus, homens.